Boa tarde, pessoal, tudo bom? É o professor Renan falando aqui. Bom, o que eu vou começar a fazer a partir de hoje? Eu vou fazer um teste, primeiro teste desse primeiro vídeo, que é alguns alunos estão tendo dificuldades de estar realizando cálculo financeiro, os exercícios que eu estou passando para vocês durante a semana, e também estão com algumas dificuldades em realização de gráfico na parte estatística. Então, uma maneira que eu vi de poder ajudar é fazer esses vídeos que vão ter por volta de 10 a 15 minutos de duração, até para não ficar muito extenso e ficar também algo que fica enjoativo, tá? Então, vou fazer uns vídeos mais curtos que eu vou estar passando para vocês um resumo teórico e alguns exemplos de resolução de exercício que eu estou passando para vocês como forma de ajudar vocês, tá? Então, isso aí alguns alunos me pediram para eu estar usando alguma ferramenta que possa ajudar nesse auxílio. E eu acho que eu estou optando essa aqui de estar gravando a minha tela do meu computador com o que eu estou passando para vocês, um pouquinho da teoria inicial que eu passo em sala de aula e depois alguns exercícios para estar explicando para vocês como que funciona a resolução, tá? Então, vou começar primeiro a gravar esse do juros simples, depois, mais tarde, eu lanço do gráfico e também para a aula de sexta-feira, agora também à noite, eu vou estar passando a segunda parte de gráficos. Vou fazer esse teste e daí eu vou ajustando conforme a necessidade e também conforme das dificuldades que a gente vai encontrando, tá, pessoal? Então, vamos começar com juros simples, tá? Aqui já é uma matéria que a gente vai entrar um pouco mais na parte de matemática aplicada, mas na parte financeira, tá? E o primeiro assunto que a gente acaba estudando nessa área é a parte de juros simples, tá? Então, eu mandei para vocês esse material semana passada, explicando como funciona a parte de cálculo de juros simples, tá? Que ela acaba sendo um pouco mais simples de quando a gente for entrar em juro composto, tá? Então, para que serve a questão de juros simples? Basicamente é aplicação monetária, aplicação de dinheiro, e eu quero render juros em cima do que eu estou entrando com dinheiro e eu quero pegar, depois de um período de tempo, esse dinheiro acrescido de um juros a mais. Então, daí seria que eu estou ganhando em cima daquilo que eu apliquei. Então, simples, maneira fácil de entender. Eu tenho R$ 1.000 na minha mão e eu quero aplicar ele num banco para gerar juros em cima desse R$ 1.000 e no final eu acabo adquirindo uma quantia maior do que eu apliquei no início, tá? Então, por exemplo, eu vou no banco, eu aplico esses R$ 1.000, vou aplicar ele durante 6 meses. E nesse período de tempo, o dinheiro que está dentro do banco ele vai recebendo juros. Juros, ele vai aumentando a sua quantia. E no final, quando eu for retirar ele, ele vai estar com o capital inicial que eu apliquei inicialmente, mais a questão dos juros nesse período de 6 meses. Tá? Então vamos lá, vamos fazer que determinada taxa ele gerou, por exemplo, R$ 30 por mês. Depois de 6 meses, certo? Eu vou estar pegando por volta de R$ 180, tá? Então é R$ 30, voltando, R$ 30 por mês, que está rendendo juros. Depois de 6 meses, eu estou conseguindo um juros de 180 na minha mão, tá? Depois de 6 meses, ok? Então, no final, quando eu for tirar ele, os R$ 1.000 que eu apliquei inicialmente, mais esses juros de R$ 180, no caso, eu vou ter R$ 1.180 em minhas mãos quando eu tirar do dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu apliquei o dinheiro, houve esse acúmulo de juros simples que eu estou aplicando e no final eu vou ter uma quantia maior quando eu for tirar do banco, tá? Então, vamos ver se o mouse funciona e a tela também. Então, é aqui que fala mais ou menos. Aqui nesse caso, ele está aplicando R$ 100, certo? E durante um determinado tempo, esse dinheiro aplicado gerou R$ 36 nesse tempo. Na hora que ele tirar, ele vai tirar os R$ 100,
mais os 36 de juros. Então, ele vai ter R$ 136 nas mãos, tá? Então, o que é os juros? É uma remuneração, que nem está falando aqui embaixo, do tempo que o dinheiro que eu apliquei ficou ali aplicado gerando juros, tá? Então, assim, é um capital inicial que eu estou aplicando, que vai gerar juros, que no final, quando eu retirar ele, vai vir com o valor alterado para cima. Normalmente a gente pensa para cima nesse caso, tá? Não estamos pensando em perda, estamos pensando apenas em ganho, tá? Ok? Então, como funciona? Como funciona juros simples? Deixa eu passar essa parte de falar da taxa aqui. O juros simples, quando eu vou fazer cálculo de juros simples, eu tenho que ter 4 elementos, tá? O primeiro elemento a gente chama de capital inicial ou principal, tá? Tá difícil de mudar a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Aí. Tá meio ruim a tela, pessoal, que eu tô usando o PDF, tá? Por isso. Então, o capital inicial é aquele dinheiro que vai entrar inicialmente. Vocês estão vendo no exercício? Então, quando eu vou aplicar uma quantia, quando eu falo de capital, quando eu falo de principal, capital inicial é o valor que eu estou sendo aplicado, é o valor inicial que eu estou, por exemplo, investindo ou aplicando, tá? Por exemplo, os R$ 1.000 que eu falei no exemplo. O J é os juros. Os juros é aquele valor de acréscimo que o dinheiro que eu vou gerar num determinado período de tempo em cima do capital inicial. Então, por exemplo, eu aplico R$ 100 e durante um tempo deu juros de R$ 360. Esse R$ 360 é o que eu vou conseguir dinheiro a mais, que vai ser somado com o capital inicial, tá? Então, se eu tinha R$ 1.000 que eu apliquei inicialmente, gerou R$ 360 a mais, no final eu vou pegar R$ 1.360, por exemplo, tá? Esse R$ 360 a mais é meus juros, tá? O período de tempo é assim, para que seja gerado juros, precisa passar um tempo da aplicação. Então, a gente acaba representando pela letra N, tá? Que é o tempo. No caso, eu posso falar 6 meses, por exemplo. Então, se gerou R$ 360, em que período? 6 meses, tá? E o I é a taxa que vai gerando juros. A gente fala que taxa de juro unitária, tá? E essa taxa de juros, a gente consegue medir ela pelo tanto de juros que gerou num determinado mês. Então, por exemplo, se gerou R$ 360 em 6 meses, se eu fazer uma simples divisão, eu tenho minha porcentagem de juros. Normalmente essa taxa é dada em exercício, tá? A gente não vai acabar calculando nem nada. Ela é dada normalmente em algum exemplo, tá? Ok? Então são esses 4 elementos que eu posso associar eles, que vai dar a minha equação de juros simples, certo? Então juros simples sempre vai gerando em cima de uma forma, sempre vai sendo calculado em cima de uma forma que é essa aqui, que eu vou aproximar para vocês, tá? O juros simples, ele então se baseia em 3 elementos. O capital inicial que está entrando, vezes a taxa de juros, que vai estar gerando um determinado tempo, vezes o período que vai estar gerando os juros meus, tá? Então, é uma simples multiplicação. O que vocês vão ver, vendo nos exercícios de juros simples é uma variação desses elementos, tá? Então, às vezes, eu posso pedir os juros, tá? Eu posso estar, deixa eu ver se eu consigo só desabilitar aqui. Aqui, ó. Às vezes eu posso estar pedindo só os juros. Então eu vou ter que ter o capital, a taxa e o período. Às vezes eu quero o capital inicial. Então eu vou ter que ter os juros, a taxa e o período. Então sempre vai ter um elemento que você não vai ter em mãos, que você vai querer calcular, tá? E aí vai da forma que o exercício pedir, tá? Lembrando, taxa. A taxa normalmente por exemplo, vem em porcentagem. 5%. Só que nem falei no exercício, a taxa tem que ser dividida por 100. Eu não posso trabalhar com porcentagem. Tem que trabalhar com ela na questão decimal, desculpa. Que é o número dividido por 100. Tá? No caso centesimal, falei desculpa. Por 100. Tá? Então, se é 5%, eu tenho que pegar o 5 e dividir por 100. Que ele vai dar 0,05. Tá? E esse 0,05 é o que entra aqui na fórmula, tá?
Então é sempre isso. O que eu tenho que dividir por 100 é a taxa, tá? Que é esse I aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Ok? E assim você faz o exercício. Então, juros simples só vai se basear nessa fórmula, tá? Nessa equação, ok? Então, tem alguns exemplos aqui embaixo que eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, o exemplo 1 fala, tomou-se emprestado a importância de 1.200. Essa importância de 1.200, a gente representa como sendo o que eu vou estar aplicando, tá? Tomou emprestado, às vezes o exercício acaba confundindo, mas normalmente vocês vão ver que tudo que tem o valor que vai estar entrando, ou que vai estar sendo aplicado, ou o que eu quero obter de juros em cima desse valor é o capital inicial, tá? Esse, se eu não me engano, é o mesmo exemplo que eu dei para vocês fazerem, tá? Então, está sendo emprestado R$ 1.200 num prazo de 2 anos, a taxa de 30% ao ano. Qual o valor de juros a ser pago? Então, eu tenho meu capital inicial, que é 1.200, tenho o período N de 2 anos e tenho a taxa de 30% ao ano. Tá? Então, eu tenho o C, eu tenho o I e eu tenho o N. Então, ó, o C, que é meu capital inicial, é 1.200. O período é 2 anos. E minha taxa é 30% ao ano. Lembrando que eu divido por 100 e fico com 0,3 taxa ao ano, tá? Então, aqui eu divido por 100. Lembrando, isso aqui é muito importante, pessoal. Muita gente tirou dúvida, ficou com dúvida, eu acabei explicando. Eu uso, por exemplo, a taxa de anos, ou eu uso a taxa de mês, ou eu uso a taxa de trimestre, eu uso a taxa de dias. Qual taxa eu vou usar? Todo exercício de juros simples, a unidade da taxa tem que ser a mesma unidade do período. Se eu vou trabalhar com taxa em anos, meu período tem que ser em anos. Tá? Se eu vou trabalhar com a taxa em dias, meu período tem que ser em dias. Então o tempo tem que ser igual para ambos. Eu não posso trabalhar com trimestre e não posso trabalhar com meses. Então eu tenho que fazer às vezes conversões que a gente vai ver na próxima matéria, tá? Então se eu estou trabalhando com 2 anos, minha taxa tem que ser em 30% ao ano, tá? Então assim, tem que ser no mesmo período, tá? Isso aqui é importante vocês saberem. Então, na hora que eu coloco na fórmula, o C está entrando com 1.200, o I está entrando com 0,3 e o N está entrando com 2, que é 2 anos. Basta fazer a multiplicação e os juros o valor que for gerado é o meu juros, certo? Então eu vou ter juros de R$ 120 em cima do 1.200 que eu apliquei durante 2 anos, a taxa de 30% ao ano nesse período, tá? Qual seria meu valor final? Aquilo que eu vou tirar é os 720 de juros mais os 1.200 que eu acabei adquirindo, que eu acabei aplicando inicialmente. Então, meu montante que eu falo, o que é o montante? Aquilo que eu vou tirar no final. Ele é os 1.200 mais os 720, que dá 1.920 de montante, tá? Teve alguns exercícios que eu acabei falando isso, tá, pessoal? Outro exemplo. Aplicou-se a importância de R$ 3.000. Então aqui, ó, aplicou dinheiro inicial, 3.000. Durante 3 meses, numa taxa de 1.200 ao mês. Está vendo que o período é o mesmo tempo da taxa. Então é mês para mês. Qual o valor dos juros? Então, o capital inicial é 3.000. Num período de 3 meses, a taxa de 1,2% ao mês. Dividido por 100, dá 0,012. Na hora que eu multiplicar os 3 elementos, colocando nessa fórmula aqui dos juros, certo? Eu vou ter no final R$ 108 de juros, certo? Mais os 3.000 que eu apliquei inicialmente, depois de 3 meses eu vou colher como montante R$ 3.180. R$ 3.108, desculpa. Entendido? Essa é a noção básica de juros simples, tá, pessoal?